Eu não torço pro Flamengo. Nunca fui Flamengo. Mas pra mim o maior jogador que eu vi jogar foi o Zico. É isso, que às vezes o cara torce pro time e acha que o ídolo é aquele. Eu sofria... Eu via o Berg sofrendo no Botafogo sozinho. O Berg meia. Aí o Alberto lá, o Vasco com o time, Botafogo. E o Zico acabando com o time. Pô, o Galo e seleção brasileira, né? Porra, não tem igual, cara. Ô Galo, mas de verdade agora, como é que é pra você? A torcida do Flamengo é a maior do Brasil. É realmente tudo que você fala de Flamengo tem uma dimensão enorme. Como é que é você não só ser rei pra torcida do Flamengo, você ser chamado de Deus? Muita gente fala, e sem brincadeira, 3 de março, Natal, e viraliza o seu nascimento. O que é pra você? Porque eu fico pensando, o que será que passa na cabeça do cara? E você, a gente sempre fala, é uma simplicidade surreal. A gente não pode se deixar levar por essas coisas, né? Porque senão você pira. Pô, e não é fácil. Certos adjetivos que te dão, certas situações que geram uma certa responsabilidade. Se o cara não tiver equilíbrio, ele acaba achando que é Deus mesmo, achando essas coisas. Então, eu levo tudo na brincadeira. Eu sei mais do que todo mundo o que eu fiz, que eu ajudei a fazer pelo Flamengo. E por ser torcedor também, por fazer pro time do meu pai, que era um apaixonado, eu posso dizer que tem torcedores rubro-negro. Pode ser igual ao meu pai, mas mais não é não. Então você poder fazer isso tudo para um time e ainda para o teu pai, eu sempre me senti jogando como se fosse um torcedor. Porque eu era frequentador de Maracanã, frequentador dos jogos, e com isso eu sei a minha importância para o clube. Tive a felicidade de participar numa geração que durante 5, 6 anos ganhou mais títulos que o Flamengo havia ganho em toda a sua história. E lógico que isso do Flamengo, Rio de Janeiro, que sempre foi o máximo, virou a tal sonhada nação, que hoje aonde o Flamengo vai, lota estádio. Eu joguei aqui em 71, começando no profissional, e não tinha um gato pingado no Morumbi, no Parque Antártica, na Bahia, não tinha. Era só, se não fosse um ônibus ali da torcida do Rio, não tinha ninguém. Hoje o Flamengo lota o Pacaembu. Aquela geração transformou o Flamengo numa nação? Aquela geração triplicou a torcida do Flamengo, com certeza, com certeza. Eu sei do que eu represento, do que as pessoas falam. Você vê, um dos nomes mais conhecidos e colocados pelos pais é Arthur, cara. E os caras não têm vergonha de dizer que é por causa de mim. Entendeu? Muita gente, sou Flamengo por causa de você e tal. As crianças, aquela coisa. Você vivemos um momento maravilhoso que estava aquela explosão de televisão que ia pro Brasil inteiro. Rádio. Isso eu tô falando. Pegava o Campeonato Carioca, passava a gente segunda, lá em Nazaré. Isso aí, TV preta e branca, sentava na casa do vizinho pra ver o Campeonato Carioca. E aí, normalmente, quando você vê o time mais forte, tem alguém que. Aí eu ficava olhando o Berg sofrendo no Botafogo. Eu lembro de tudo. Digo, pô, Zico aí com esses caras aí, meu irmão, ninguém ganha dos caras. Era foda, é isso mesmo. Vamp, inclusive o filho do Mauro César, nosso companheiro de trabalho, que é rubro-negro assumido, é Arthur por causa do Zico. É verdade. E, por exemplo, tinha naquele período alguns estados que tinha Rádio Nacional, que era que tinha mais voz. E a Rádio Nacional pegava em Manaus, por exemplo. Aí muita torcida de Flamengo e Vasco. Aí pegava no outro estado, em Vitória, lá no Espírito Santo. Aí Flamengo e Vasco para burro. Mas não pegava no Sul. Aí o Sul nem tinha rubro-negro. A gente ia jogar lá. Hoje, Santa Catarina é um dos estados com o maior número de flamenguistas, cara. Assusta a dimensão do Flamengo hoje, Zico? Assusta. Porque tudo do Flamengo viraliza de um jeito surreal. Assusta. Você tem que tomar muito cuidado com as palavras em relação a que você fala de Flamengo, porque ainda mais hoje, né? Hoje, pô, o nego faz brincadeiras que o pessoal... Aí vem, bota o papo só pela metade. Pela metade. Então é perigoso, né? Esse Flamengo, Zico, de hoje, porque eu lembro, você é um cara que você é muito Flamengo. E pra você que foi rei, é Deus da torcida do Flamengo, irritava um pouco ver aquele Flamengo devendo salário,
aquele Flamengo sem estrutura, com uma Como torcida diz gigante, o Lucha, sem bola pra treinar. sem bola pra treinar. Como é que é pra você hoje ver o Flamengo se tornando uma potência de novo? E como era ver o Flamengo naquela draga da década ali depois dos anos 90, 2000? Em 2010, pô, quando eu fui lá, passei 4 meses lá como diretor técnico, né? E lógico que vi aquilo de perto, aquelas coisas todas que o Flamengo não tinha um vestiário para todas as categorias. As comissões técnicas da base mudavam roupa debaixo da caixa d'água, pô. Então era duro ver aquilo. Eu vi uma sala de troféus jogada lá na Gávea que me deu tristeza. Eu comecei, deu um negócio em mim lá, porque, porra, eu levei porrada pra cacete pra ganhar esse troféu, tudo jogado no chão, no chão. Aí, porra, a gente criou lá um grupo para tentar, um patrimônio histórico, apelar para os torcedores ajudar. Aí a coisa foi. Então, eu tenho uma pequena participação, mas importante, porque quando eu saí do Flamengo em 2010, fizeram aquela covardia toda lá. Te sacanearam feio, né? É o tal negócio. Cara que nunca fez nada pelo Flamengo, quer um lugar e quem tá lá deu chance para isso. Mas tudo bem, por causa disso, esse grupo que foi criado, do Landim, do Valim, do BAP, do Gustavo, do Tostes, do Flávio Godinho, e, se não me engano, um da rede Visa, que eu não estou lembrado, né? Gesta, não sei, pode ser. Aí a gente reunia algumas vezes, eles pediram o meu apoio, queriam saber, eu falei, vou pedir 2 coisas para eles. Eu quero que vocês nunca mais atrasem salário de nenhum funcionário e dos jogadores e terminem o centro de treinamento, que eles terminaram e botaram lá o Jorge Elal. Então, essa administração entrou caras totalmente com muito sucesso na vida, não precisa de um tostão, de tirar nada, e apaixonados pelo Flamengo, eram torcedores de arquibancada, que o nego pensa que não, mas eram torcedores de arquibancada, toda a sua maioria, e a coisa deu no que deu. O Valim, que ia ser o candidato da turma, não pôde ser porque teve um problema lá na época que o Flamengo vendeu o Bebeto, e aí ele trouxe o Bandeira para ser o plano B, porque trabalhava com ele no BNDES. O Bandeira. Só que o clube é presidencialista. Quando você senta naquela cadeira, não é fácil. O combinado era a reunião, que ficar decidido na reunião. E algumas decisões, me parece que eu não presenciei, as reuniões, todas antes da eleição, de que algumas situações se definiam lá e depois o Flamengo, o Bandeira ia lá e tomava a decisão dele como presidente. E isso contrariou algumas pessoas. Mas, pelo que eu sei, o Valim, o Landim, ficou quase até o final do mandato do Bandeira. Só saiu quando foi para se candidatar. Então foi uma situação boa. Ajeitaram lá as finanças do Flamengo. O Flamengo, ainda bem que ganhou uma Copa do Brasil, ganhou um Carioca, e a coisa foi andando. E aí veio aquela explosão. O CT, todo mundo que é profissional queria jogar lá. Vampeta hoje não ia reclamar, ia receber em dia. Não, ele fala que é culpa dele. Só que aí, ó, você viu que o Galinho falou, pediu o quê? Pra esses caras aí que era tudo bem nas suas áreas profissionais, não precisava de nada, sucesso. E com minha frase, eu contribuí muito. Muito. Eu sempre espero uma faixa. Claro. Que diretoria ingrata não me manda. A você espera uma faixa? Porque o Zico pediu pra eles pessoalmente. Eu falei. E eu lembro, agora falando sério, o Bandeira, quando ele assume, em vez de ele falar assim, ó, obrigado aos torcedores que votaram em mim, conselho. Aqui no meu mandato não vai ter a frase do Vampeta. Eu digo, pô, fui lembrado! Eu fui o primeiro a ser lembrado. Saúde. Nós dois. Tá vendo, galera? Aí, um 10 e um 5. Dá orgulho ver o que é o Flamengo hoje, que é um absurdo, né? Dá orgulho. Olha esse elenco do Flamengo agora. Ainda mais eu que tive a oportunidade, quando eu estava lá no Esporte Interativo, de acompanhar a Champions League, para mim, a maior competição do mundo.
e ver o CT do Barcelona, do Chelsea, do Paris Saint-Germain, daqueles timaços todos lá, e ver o do Flamengo hoje. Que todo profissional de qualquer área, não é só o jogador, não é só a comissão técnica, de qualquer área, o cara tem prazer em trabalhar lá dentro, pela estrutura que foi montada e com recursos. Então, eu acho que isso você sabe muito bem, o Vampeta sabe do futebol. Quando o ambiente é saudável e você tem tudo, você tem que fazer o quê, meu irmão? Tu tem que dar o teu máximo. Então, isso que está acontecendo. Com certeza, muitos desses jogadores que estão hoje não viriam da Europa se o Flamengo não tivesse na situação que está, né? Os caras, e um falava pro outro, ó, pode ir que dá. Estão pagando em dia. Me telefonaram, muitos deles me telefonaram. Jogadores que vieram agora? Jogadores que vieram, né, me telefonavam, pode vir, sem medo. Ô, Galinho, né, de olhos fechados. Eu sempre falo que, né, eu sou de geração de Brenda Sul, os caras sempre falam assim, ó, melhor lugar do mundo para jogar. Rio de Janeiro e no Flamengo em Dias. Não tem lugar melhor do mundo. Não tem Paris, não tem Madrid, Barcelona. Rio de Janeiro, Flamengo bem em Dias, todo jogador quer. Por isso que os caras estão com medo de Oscar vir e não querem mais voltar para a China. Os caras querem saber quanto a diferença de salário que você fala que é um absurdo, mas chegou no Rio de Janeiro. Flamengo bem. E aquela torcida é uma loucura, né? A torcida que sempre prestigia em tudo que é lugar. Então, eu acho que é um negócio hoje que o Flamengo atingiu, e a frase do Bruno Henrique é verdadeira, é outro patamar mesmo. Hoje o Flamengo é outro patamar relacionado aos outros. Totalmente. Galinho, quando você começa no Flamengo, né? Você vai lá fazer o teste, passa, né? Desde quando você jogou a sua carreira toda, você já foi outro número no CC10? Eu já fui vários. Deram azar que quando me deram a 10 não saiu mais. Mas essa 10 começa... Demoraram. Essa 10 começa onde? Começa lá no Flamengo, não? Eu comecei com a 9. Flamengo, na base? Na 10, não. Da escolinha, toda a base, até o juvenil, sempre foi 10. Não mudou, sempre foi 10. Desde o início. Aí veio o profissional, Fleitas Solis, o Flamengo estava mal das pernas lá e eu tinha sido o artilheiro do juvenil e nós fomos vice-campeões. E aí acabou o campeonato, ia ter o campeonato nacional. Aí o Solis me botou de camisa 9, de centroavante. E eu ficava correndo que nem maluco lá, né? Mas não era a minha posição. Aí o seu Bria, que tinha uma frase muito legal, que ele também foi nosso técnico na base, ele dizia: meu filho, joga aonde ele botar você, qualquer lugar. Aí eu joguei de ponta direita, joguei de ponta esquerda, joguei do meio campo, joguei de centroavante, até... Que encaixou a 10 aí. Até encaixou a 10. E o Doval era um ídolo, cara. Doval, jogamos com ele, eu joguei de ponta direita com ele com a 10. Quando deram bobeira lá, eu peguei a 10, aí ele é que vai pra 9. Aí, depois disso, aí sua carreira toda, aonde foi, tudo só 10. Só 10. Porque eu falo isso assim, porque eu digo, ó, eu não conseguia ver o Ronaldinho com a camisa 77. Menos nas peladas, que aí eu sou 4. E anulado por mim, tem isso. Galo, essa geração atual, você acha que pode ser tão vitoriosa quanto a sua? Ela já é tão vitoriosa. Não tem o Mundial. Tem um título, mas ela já marcou história no Flamengo, pô. É uma geração muito boa, jogadores excepcionais e que às vezes não estavam com um bom desempenho na Europa, mas que quando se juntaram aqui, conseguiram realmente fazer um time que encantou o Brasil inteiro, não só os flamenguistas. Jogando futebol de verdade, jogando futebol competitivo, jogando futebol disciplinado. E eu acho que eles fizeram história. Poderiam ter ganho do Liverpool. Eu acho que o que o Flamengo sofreu, o que nós tivemos a felicidade, o Flamengo interrompeu a conquista de um brasileiro, quando conquistou lá no ônibus, e aí deu aquela brecha que
é premiação daqui, premiação dali, tu vai aí, Rio, São Paulo, vai pra onde? Ver família e tal. E aí para depois ir para o Mundial. Então esse intervalo, eu acho que tirou um pouco do foco, da concentração ali dos caras. Nós acabamos uma final contra o Vasco, porra, louca. 3 jogos, pauleira, domingo, quarto e domingo. E no dia seguinte já embarcamos pro Japão, cara. Não perdeu o foco, tá ali. Entendeu? Né? Estamos ali ligados até a última. E o Flamengo correu um risco de passar um vexame. Se os caras metem 2-3-0 naquele primeiro tempo lá, ao Hilal, aí a coisa ia ser complicada. Que os caras perderam os gols e aí, meu filho, deixaram o Flamengo respirar. E aí o Flamengo virou o jogo. Mas você acha que dá pra ser campeão mundial com esse elenco? Porque a gente sempre fala que o futebol europeu tá muito à frente. Eles estão mais à frente. Em termos de equipe, em termos de competitividade lá, eles estão... Você que fez muita Liga dos Campeões, né, galera? E outra coisa, né? Exatamente. Mas você acha que dá pra ser campeão mundial? Eu acho que dá. Flamengo, você vê que o Palmeiras nesse segundo ano já foi diferente do primeiro ano. Então eu acho que hoje tem uns times brasileiros que poderiam, né, segurar bem. Eu acho que o Palmeiras até pegou um time melhor de se jogar contra. O Chelsea. Entendeu? Podia, como aconteceu com o Corinthians, pegar o Chelsea. Acho que se o Corinthians pegasse o tipo de futebol de um Bayern que perdeu a final, eu acho que seria muito difícil. Né? O Flamengo pegou um Liverpool que você deu uma oportunidade, os caras foram lá e mataram. E ainda perdeu o gol do Lincoln. Teve uma oportunidade ali perdida. Teve uma oportunidade, exatamente. Então eu acho que isso aí é um fator importante, né? E você vê, final de temporada dos jogadores sul-americanos e meio de temporada, quando os caras estão no melhor da condição dos europeus, para ir jogar lá. O nego diz, europeu não dá muita atenção, não dá o cacete. Ninguém quer ir para uma final. Campo não perde, perder. Então, eu acho que Flamengo, sem o Arrascaeta e sem o Everton Ribeiro, é outro time. Foi uma das poucas partidas naquele ano que sem os dois o Flamengo perdeu. Ele tirou os dois, né? Tirou os dois. Na final. Mas estavam esgotados.